É necessário mesmo reduzir os níveis de colesterol? É verdade que quando reduz os níveis de colesterol pode ser prejudicial para a saúde? É verdade que o colesterol um pouco mais alto é bom para a saúde? Há muita polêmica na internet sobre os níveis de colesterol. Inclusive, tem um estudo epidemiológico, um estudo de população geral, que saiu mais recente, que mostra algo muito interessante e que pode ser muito mal utilizado se a gente não souber interpretar. E também esclarece muito algumas dúvidas que as pessoas têm, por que há tanta informação discordante na internet sobre esse assunto. Existe sim uma resistência muito grande em tratar o colesterol. Alegações de que o colesterol alto não faz mal à saúde e que é bom para a saúde. Nesse estudo, por exemplo, o que aconteceu? Quando você pega a mortalidade das pessoas em relação aos níveis de colesterol, viu-se que, de fato, as pessoas que têm um colesterol muito alto têm uma maior mortalidade, têm mais risco de doenças cardiovasculares, de complicações. E só que, nesse estudo, as pessoas que têm um colesterol muito baixo, na população geral, lembrando que esse estudo não é um estudo de intervenção, você não está dando remédio, você está pegando pessoas diversas, não é um estudo controlado, você não está comparando um grupo com outro, você está vendo a população toda. Nessa população toda, que foi uma amostra muito grande de pessoas, as pessoas que tinham colesterol muito baixo tinham maior mortalidade. E na média, a média de colesterol que tinha menos mortalidade era um colesterol um pouco mais alto do que o que está nos níveis de referência. E aí você pensa, nossa, então quer dizer que não precisa tomar remédio de colesterol se eu tiver um colesterol mais ou menos alto? Bom, vamos entender então por que isso acontece, por que esse estudo é assim e por que não é assim que funciona e por que a gente tem que tratar o colesterol sim quando tem indicação. Acontece que quando você vai observar esses estudos, você vai ver que a população geral tem algumas questões que ninguém pensa na hora que vai levar em consideração esses estudos. As pessoas que têm colesterol muito baixo podem ter colesterol muito baixo por diversos fatores. E aí que mora a chave do problema. Essas pessoas que têm colesterol muito baixo, muitas vezes têm colesterol baixo porque elas estão doentes, porque elas têm doenças que fazem com que elas não se alimentem. Porque elas têm doenças que fazem com que elas não absorvam o colesterol. Porque elas têm doenças que fazem com que elas não consigam fabricar o colesterol. Então, por isso que elas têm um colesterol baixo. E não porque elas estão se alimentando de maneira saudável, porque elas são saudáveis, porque elas fazem exercício, porque elas têm uma genética boa. Pelo contrário, elas estão mais doentes do que as pessoas que têm um colesterol um pouco mais alto, porque elas estão com doenças muito graves. Por exemplo, câncer. Câncer do intestino, câncer do estômago, câncer de pâncreas, insuficiência do fígado, cirrose, doenças renais, entre outras. Pode ser que ela esteja muito debilitada e não consiga se alimentar por causa dessas doenças. Algumas doenças vão afetar diretamente, como, por exemplo, doenças hepáticas, porque não consegue fabricar o colesterol, e outras porque não se alimentam. Às vezes tem uma doença crônica que não está conseguindo se alimentar, então ela não está se alimentando nada, ela acaba ficando desnutrida e acaba até caindo o colesterol porque não tem alimento. Principalmente essas do trato gastrointestinal, relacionadas com alimentação, né, que podem causar isso. Então, elas estão magras, essas pessoas, inclusive, né? E aí que tá, tem estudo com o nível de peso, com IMC, semelhante a esse estudo do colesterol, que mostra a mesma coisa, que as pessoas muito magras não são mais saudáveis, e as pessoas muito acima do peso também não, e na média, as pessoas com um pouco mais de sobrepeso, ou no começo de obesidade, seriam, entre aspas, as que têm menos mortalidade. Mas aí, quando a gente vai avaliar os grupos, nós vamos ver a mesma coisa, as pessoas que são muito magras estão doentes, estão com alguma doença que dificulta elas se alimentarem, não estão conseguindo ter apetite, não estão conseguindo absorver esses nutrientes e por isso que elas estão muito magras. E quando você analisa pessoas mais velhas, pessoas idosas, por exemplo, é muito frequente isso na população idosa. Quando você vê que as pessoas começam a emagrecer, é porque elas estão doentes muitas vezes, não porque elas estão fazendo dieta saudável, estão comendo porque o médico falou para comer uma coisa mais saudável. Muitas vezes elas estão com algum problema de saúde que está fazendo com que isso aconteça e isso vai aumentar a mortalidade delas se não for tratado e muitas vezes vai aumentar independente de tratar, elas têm um risco maior de morte. E na hora que você vai avaliar, então, na média, pode ser que fique um valor que não seja tão baixo assim. Porque o que acontece? Quando você pensa num colesterol, a pessoa está começando a ter uma doença que vai fazendo com que ela não consiga se alimentar. Ela vai perdendo peso, vai perdendo colesterol, o colesterol vai caindo, só que ela não está bem, né? E aí você vai pegando essas pessoas que têm um peso, às vezes, que é normal,
né? Mas elas estão com peso normal porque elas estão doentes, ou elas estão com colesterol normal porque elas não estão comendo. Mas elas estão no processo de perda porque elas estão adoecendo. Então, quando você pega pessoas mais velhas, você vai ver isso mais nitidamente, porque a gente sabe que tem uma proporção grande de pessoas com sobrepeso e há uma tendência de sobrepeso e obesidade com a idade. Então, claro que quando elas perdem peso, não porque estão fazendo estilo de vida saudável, pode ser que seja alguma doença. Claro que quando elas estão com colesterol caindo, mas não porque elas estão com estilo de vida saudável, pode ser uma doença que está fazendo com que elas abaixem esse colesterol, certo? E aí, quando você pega, então, separando esses grupos corretamente, se você pegar pessoas, por exemplo, que usam medicação para baixar o colesterol, e elas têm colesterol baixo, então, porque elas estão tomando remédio, não porque elas estão doentes, você vai ver que a mortalidade não aumenta nessas pessoas. É que na população geral você está incluindo todo mundo, pessoas saudáveis e não saudáveis. Então, quando você pega uma população que está fazendo um tratamento, que está fazendo dieta, exercício, não é essa população que está aumentando a mortalidade, é a população que está doente. Então, por isso que há essa distorção. E nesse caso também de colesterol, muitas vezes há uma distorção do tipo de colesterol, porque de fato o colesterol total, ele não representa necessariamente um risco cardiovascular tão exato, porque precisa ver as frações do colesterol. Existem frações do colesterol que são ruins e frações que são menos ruins, né? Que são às vezes até benéficas, dependendo da quantidade que tem. Então, quando tem um colesterol total, comparando uma pessoa com outra, pode ser que uma pessoa tenha um colesterol total com um colesterol bom alto e a outra tem um colesterol bom baixo e um colesterol ruim alto. E tá ali no total parecendo que as duas são a mesma coisa, mas não são. Então, tem essas diferenças também que fazem haver distorções, porque tem estudos que também mostram essa situação, principalmente em mulheres, que as mulheres têm um HDL, que é o colesterol bom, mais alto em média, por causa da questão hormonal, inclusive, que o hormônio feminino é mais benéfico que o masculino para isso. E elas acabam não tendo uma correlação tão boa no colesterol total com essa questão de risco cardiovascular, por exemplo. Mas, principalmente quando você pega pessoas mais novas, que têm os hormônios, né? Mas, na verdade, né, tem essa nuance, é porque está considerando o colesterol total. Então, é isso, gente. Então, avalie muito bem, desconfie das informações, porque eu sei que é difícil, às vezes, a gente querer acreditar que, tudo bem, não preciso fazer nada, não preciso me preocupar com isso, que é mais fácil pra gente não precisar se preocupar com uma questão de saúde, né, do que alguém falar pra você que você precisa fazer alguma coisa pra mudar. Então, é muito mais convincente alguém que fala pra você que pode ficar com colesterol alto, que não precisa tomar remédio, que o remédio faz mal, porque vai te fazer morrer mais. Mas a vida pode ter essas nuances, essas questões para a gente pensar. Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho e ajudar vocês a tomarem as decisões de vocês, consciente do que vocês querem fazer com a sua saúde. Até o próximo vídeo.